Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui finalizando quase o livro já de João. Eu quero agradecer a todos que até aqui ficaram conosco. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo de número 20. No capítulo de número 20, no versículo de número 1, Maria Madalena vai até onde Jesus Cristo, junto com Maria, mãe de Jesus, até onde Jesus Cristo estava enterrado. E lá ela observa o quê? No versículo de número 1. No versículo de número 1, o que nós observamos? Que a pedra havia sido removida. Primeiro ponto, a pedra foi removida. A pedra foi removida, ela já sugere a ressurreição do nosso mestre. Ela já informaliza a ressurreição do nosso mestre. E depois nós temos o quê? O testemunho de uma mulher, para vocês terem noção de como Jesus Cristo ele veio para quebrar os paradigmas. Até então as mulheres não entravam no templo para falar com Deus, nem para ter um acesso com o Todo-Poderoso. E aí Jesus Cristo se vem em forma de homem, faz com que as mulheres participem do seu ministério, e nós vemos o quê? Assim que tiram a pedra, quem é a primeira que observa que a pedra não estava lá? Maria Madalena. Quem é a primeira mulher que vê Jesus Cristo? De acordo com os versículos 11, 12 e 13. Maria Madalena. Então, irmãos, a pedra removida significa que os paradigmas também foram quebrados. E o sepulcro vazio, que é o início, é o berço da nossa fé, da nossa crença em Jesus Cristo. Porque se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. E aí, no versículo 2, nós vemos que Maria Madalena viu o túmulo vazio. Quando se vê o túmulo vazio, há umas certas discrepâncias. Por quê? Os primeiros pensamentos, teve 3 jeitos das pessoas olharem para este túmulo vazio. O primeiro jeito é olhar para dentro com lágrimas. Como com lágrimas? Com lágrimas porque elas não sabiam o que havia acontecido. Tanto que se você for ler, no versículo 2 fala, tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos aonde puseram. Ao primeiro instante, a primeira visão, todos nós queremos olhar a circunstância, a situação deste mundo com os nossos olhos carnais. E aí Jesus Cristo fala, olha para dentro, além das suas lágrimas. Olha para dentro, além da sua aprovação, além daquilo que você está passando. Olha para dentro, para você ver com os olhos da sua fé. E aí o segundo olhar é o olhar que traz o discernimento. Por que traz o discernimento? Porque após ela ter falado com Jesus, Jesus Cristo lembrou para ela, você lembra que eu falei que eu ia ressuscitar naquela ceia, onde todos estavam presentes, e eu falei que eu ia ressuscitar ao terceiro dia. Vocês lembram que eu falei, eu vou, mas eu volto? O discernimento. Você está olhando a sua circunstância com tristeza. Aqui nós vemos a ressurreição de Cristo, quando nós vemos o túmulo vazio, com tristeza, porque não sabemos onde ele foi. Depois nós trazendo discernimento, conhecimento, que nós lembramos que ele falou que ele ia ressuscitar mesmo. Ele falou que ele ia voltar dos mortos, para que o terceiro olhar fosse visto, e olhar para frente. Olhar para frente com o quê? Para testemunhar que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. No primeiro olhar dos seus problemas, você olha com o seu olhar carnal. Depois você começa a ter discernimento de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí depois você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, que Deus transformou o mal que os homens quiseram em bem. Esse é o Deus que nós servimos. E aí depois nós vemos no versículo 19, quando Jesus Cristo ele aparece para os apóstolos, aparece para os discípulos. E o 19 diz assim, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos com as portas fechadas, portas trancadas. O que faz nos trancar as portas das nossas vidas? A falta de paz. A falta de paz, ela faz com que nós tranquemos as portas da nossa casa. A ausência de Jesus faz com que nós fiquemos com medo
e fechemos as nossas portas. O medo faz com que nós fechemos as nossas portas. E o terceiro, a falta de um propósito, porque se o nosso mestre morreu, e agora nós vamos fazer o quê? Justamente essa pergunta que às vezes fica pensando e fica martelando nas nossas vidas e nas vidas de muitos cristãos. Porque eles não têm paz para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Porque eles vivem enrolados nas suas circunstâncias, enrolados nas suas vidinhas medíocres, sem perceber aquilo que Deus quer que você faça. Outra coisa que os cristãos veem na circunstância à nossa volta é a ausência de Jesus. Quando eu quero resolver tudo com a força da minha mão e a força do meu conhecimento, e eu penso que eu tenho alguma sabedoria para aplicar, nós ficamos com a ausência de Jesus. Esquecemos que toda a sabedoria ela vem da parte de Deus. O conhecimento vem da parte humana, mas a sabedoria, você aplicar o conhecimento na hora certa, vem da parte de Deus. E o terceiro é a falta de um propósito. Quando você sabe aquilo que você está fazendo nesse mundo, você faz bem feito. Quando você sabe para que você está aqui, você faz bem feito. Existe um jargão filosófico que para que estamos aqui? Por que estamos aqui? E quando nós conseguimos encontrar o Senhor Jesus Cristo, nós começamos a entender o porquê e para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesse mundo para falar do amor dele e para testemunhar com discernimento aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Mas vamos lá, para finalizar, nós temos do versículo 24 em diante a atitude de Tomé. Jesus Cristo entrou, as portas estavam trancadas, Jesus Cristo ele entrou pelas paredes, olha que coisa maravilhosa. E ele entrou e ele falou com os apóstolos que estavam ali na casa. Só que Tomé não estava. E Tomé chegou um pouco depois. E Tomé chegando, Tomé chegou totalmente incrédulo. É impressionante também que Tomé estava na última ceia. Tomé estava na ceia quando Jesus Cristo falou que ia morrer, ia voltar dos mortos, ia ficar junto. Aí Tomé estava ali, Tomé sabia o que ia acontecer, mas Tomé não participava de tudo que Jesus queria que ele participasse. A cabeça de Tomé estava no templo, mas estava na mesa da ceia, mas não estava em cima do pescoço. A cabeça dele estava longe, longe, como muitos de nós quando estamos nos nossos cultos, quando até estamos orando, nossa cabeça parece que está aqui, mas não está em cima do pescoço, a cabeça está longe. Nossa mentalidade está longe, querendo resolver problemas que ainda não aconteceram. Então Tomé chegou com muita incredulidade, falando o quê? Falando, se é o Senhor Jesus, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. E aí, de repente, Jesus confronta Tomé. Como ele confrontou Tomé? Dê aqui e coloque a sua mão sobre as minhas chagas. Veja as minhas chagas. Veja os buracos das minhas mãos, dos pregos. Todas as vezes que Deus nos confronta, nós começamos a ver que a nossa incredulidade ela não tem embasamento e não tem raiz. E aí Jesus confronta toda a nossa incredulidade. Às vezes você está lendo o livro de João para ser confrontado com a sua incredulidade. Porque às vezes a nossa incredulidade vem de nós não lermos a palavra de Deus. A nossa incredulidade vem de nós nos abstermos da nossa intimidade com Deus através das nossas orações. E aí, depois Tomé chegou na sala incrédulo, Tomé ele foi confrontado por Jesus, pelas palavras de Jesus, e aí Tomé verdadeiramente ele vira um crente. Ele creu. E aí Jesus fala aquela famigerada frase, você creu porque você viu. Perdão, você creu porque você viu. Bem-aventurado aquele que creu e não viu. Bem-aventurados somos eu e você. Porque nós não vemos Jesus com os nossos olhos carnais. Nós vemos Jesus através das nossas almas, através dos nossos olhos espirituais. Eu tenho esse óculos para ver as coisas e as circunstâncias reais da minha vida. Mas eu tenho este óculos para ver as coisas sobrenaturais acontecendo na minha vida. Tá bom? O propósito foi estabelecido nesse capítulo de número 20. Amanhã nós vamos encerrar o livro com o capítulo de número 21. Tá bom? Que Deus abençoe você grandemente e até amanhã em nome de Jesus.